Então, bom dia a todos. Nós vamos iniciar hoje a nossa última aula deste semestre. E, para a gente não perder tempo, a gente já vai iniciar aqui a apresentação. Hoje é um tema que vai fechar com tudo aquilo que a gente viu ao longo das aulas. E aí, vocês vão, ao final, a gente abre o espaço para que vocês façam os questionamentos a respeito. Então, hoje nós fechamos toda a nossa ementa, né? Nós vencemos o conteúdo que nos foi solicitado para trabalhar com os senhores, com as senhoras, e hoje a gente vai falar dos temas atuais da criminologia. Bom, primeiramente, uma corrente da criminologia muito forte, que ela vem crescendo ultimamente, é a chamada criminologia cultural. Tá? Professor, desculpa, eu acho que a Tati está tentando entrar e não está conseguindo, acho que você precisa aceitar ela, por favor. Tá, só um minutinho. Será que ela conseguiu entrar? Acho que sim. Tá, caso algum colega queira entrar, né, vocês me avisam, tá? Então, retornando aqui, como eu falava, a criminologia cultural, ela é um movimento que vem crescendo muito, tá? E vem da ideia, principalmente, desse glamour que é gerado na mídia, né? Hoje, a questão da violência, ela é focada, né? De modo que a criminologia, ela virou um produto, tá? Então, é uma ideia de glamour. Então, é só vocês verificarem na prática, na rotina diária de vocês, né? Então, as séries que mais vendem, os filmes que têm as maiores bilheterias do cinema, geralmente são aqueles aqueles filmes, aquelas séries onde há muita violência, onde o criminoso ainda é usado, né? Então, como eu mostro aqui na imagem anterior, né? Então, a imagem de pessoas portando fuzis, né? O filme do Coringa, né? O Joker, né? Que fez um sucesso, né? Então, não existia antigamente essa percepção, né? De que geralmente você fazia o filme focado no chamado herói, né? E hoje o filme, ele vende mais focado naquele suposto criminoso, no marginal, né? Então, o Coringa, né, que é o vilão, né, ele teve um filme próprio, né? Então, isso tudo faz parte da criminologia cultural, né? A questão do crime, lá embaixo temos um cantor de funk, então, tem todo um problema, né, do trabalho relacionado a isso, né? As letras de funk, falando de violência, do conflito entre policiais e traficantes. Então, a ideia da criminologia cultural é realmente essa ideia de que a questão criminológica ela dá audiência, tá? E aí nós vamos ter um pensamento do Strelau, que ele vai dizer que atualmente a violência é vendida, assistida, reproduzida e gravada, sendo consumida como entretenimento, né? Então, percebam que a criminologia hoje está presente, né, na nossa programação de televisão, nos streamings, nas mídias sociais. Então, a criminologia, ela é um produto que se tornou algo muito vendável, tá? Então, isso é um problema da nossa própria sociedade de consumo, né? Então, hoje, a gente percebe que a questão do delito, né, da pena, tudo isso está muito enfatizado na sociedade, né? E isso vai trabalhar as emoções do ser humano, toda essa questão, né?
em que vocês podem perceber a proximidade das questões criminológicas com a própria reprodução cultural, né, o próprio ambiente, né, nosso cotidiano, nosso dia a dia está cheio de questões de criminologia, né? Então, a criminologia se tornando, de certa forma, um produto de consumo, tá? Esse é um dos temas atuais muito estudados, né, por essa questão. E aí, nós vamos ter um outro tema que tem crescido muito, que é a criminologia feminista, tá? E aí nós temos a imagem de mulheres protestando à direita e duas mulheres encarceradas, né, cumprindo pena, ambas grávidas dentro do sistema prisional. E aí a criminologia feminista, a gente precisa ver de onde ela vem, né? Então vem da teoria do feminismo, né? Então lá no feminismo existem as ideias que querem buscar a igualdade, né? E romper com essa dominação masculina que insiste em inferiorizar a mulher, né? Então o feminismo originário ele busca a igualdade, né? Não há um extremismo que hoje é muito questionado, né? O feminismo em si, ele busca a igualdade e que essa questão do gênero não faça a mulher ser inferiorizada, né? Então, a ideia é que a masculinidade que vai inferiorizar e violentar as mulheres seja superada, de modo que homens e mulheres tenham direitos e deveres iguais, né, perante a sociedade e possam se desenvolver, né? Então, você vai ver que muitas vezes uma mulher, quando ela alcança um alto cargo em grandes empresas multinacionais, ela não vai ter o mesmo salário se aquele cargo fosse ocupado por um homem. Então, ainda há uma desigualdade muito grande, e isso se mostra no mundo todo, né? Então, a ideia do feminismo é romper, né, com esses padrões que ditavam de que a mulher deveria ser destinada apenas às atividades domésticas, sendo mãe, sendo esposa, né? Então, a ideia do feminismo em si é que a mulher possa ocupar qualquer lugar, né? Aí vem aquela famosa frase que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Então, é preciso que as pessoas se adaptem a essa concepção de que a mulher ela pode ocupar os mesmos postos de trabalho e os mesmos lugares que os homens, né? Isso é questão de igualdade de gênero, isso é demonstrar uma concepção própria de evolução, né, da sociedade, da humanidade, já que não cabe mais, no século XXI, a gente separar e ter preconceitos com a pessoa simplesmente pela questão do gênero. E aí a questão da criminologia feminista, né, o objetivo principal da criminologia feminista é mostrar que existe, né, um sexismo institucional, né, uma separação, né, e nessa separação a mulher ela é diminuída, né, ela é discriminada, tá? E aí a criminologia feminista ela vai verificar que há uma vitimização muito forte da mulher, principalmente no cárcere, tá? Então, a gente não conseguiu nesse semestre, mas a gente tem uma dívida com vocês de que a gente vai, assim que a gente vencer o problema da Covid, a gente vai fazer uma visita aqui na penitenciária estadual de Ponta Grossa, e onde vocês vão conhecer como que é o sistema, né, e como que ele funciona
na busca da ressocialização dos presos. Tá? E aí nós temos, vocês vão ver como que é toda a questão do cárcere, né, uma penitenciária, o funcionamento, as alas, as atividades, né, mas aí nós temos um problema também do encarceramento feminino, porque, na verdade, a lei de execução penal, ela não foi pensada nas mulheres, né? Quando foi feita a lei de execução penal, ela foi pensada nos homens, né? E nós sabemos que as mulheres têm condições peculiares, né? E aí tem um grande problema do cárcere, né? A questão que as mulheres engravidam, né? E isso vai gerar um monte de problemas decorrentes, porque muitas vezes o Estado ele quer impedir que essa mulher engravide no cárcere, né? Então há relatos de situações de alguns estados que obrigavam a mulher a receber uma injeção de hormonal, né, que impedisse que ela engravidasse, né? Então tirando essa liberdade, né? Ela já está na liberdade, com a liberdade dela restrita, né? Já que ela está encarcerada, mas aí o Estado vinha ainda e queria retirar os direitos, né? Dela em relação à sua sexualidade e a possibilidade de engravidar ou não diante do cárcere. Tá? Então, tema muito polêmico. Há outros problemas, né, como o fornecimento de absorventes, que muitas vezes não é realizado pelo Estado, né? E as mulheres, como elas menstruam, elas necessitam desse material. Então, há alguns problemas, principalmente no cárcere feminino, né? E as experiências que nós temos da relação da mulher encarcerada e do homem, a gente percebe que a mulher ela tem um cárcere muito mais sofrido, né? Isso estatisticamente se revela, né? E, por exemplo, um homem quando vai preso, é comum que ele tenha receba visitas íntimas de suas companheiras, né? Já a mulher quando é presa, ela é abandonada pelo companheiro. Então, muitas vezes, a maioria dessas mulheres que são presas, o seu companheiro as abandona e vai se relacionar com outra mulher, porque ele não quer se submeter a toda a questão vexatória, né, para entrar num presídio, né, então muitas vezes não há o scanner, aí a pessoa tem que ficar totalmente despida para poder visitar aquele familiar, né, ou a sua companheira. Então, o normal, o que ocorre é quando a mulher é presa, né, encarcerada, o homem a abandona. O que não ocorre, né, geralmente é o contrário. Né? Quando o homem é preso, ele vai ter as visitas dele, ele vai ter a sua companheira indo até o cárcere. E vocês vejam que interessante, temos até estatísticas que o próprio tratamento da relação de uma mãe com o filho é diferente. Então, há muitos relatos que as mães visitam os filhos homens quando esses são presos, encarcerados. E há muitos relatos de que as mães abandonam essa visita quando a pessoa encarcerada é do gênero feminino. Então, é muito interessante quando as pessoas vêm e trazem essas estatísticas, e isso vai aqui de encontro com a criminologia feminista, né, vai poder gerar um estudo, né, e perceber como a mulher ela é vitimizada e duplamente estigmatizada uma vez que ela vai ao cárcere, né, de modo que parece que há uma naturalidade maior, uma aceitabilidade pela própria família de que o homem criminoso, né, ele é mais aceito do que a mulher criminosa. Então, tudo isso aqui, a criminologia feminista vai se debruçar. Né? Então, há muitos problemas relacionados ao cárcere e a questão da mulher
encarcerado, né? Então, nessa questão, há muitos relatos, né, que quando não há o fornecimento de produtos de higiene, absorvente, as mulheres têm que improvisar. Há relatos já de que elas acabam, quando não é fornecido absorventes pelo Estado e pela família, elas acabam utilizando de miolo de pão, né, o pão francês. Então, aquele miolo elas comprimem para utilizar como se fosse um absorvente improvisado. Então, assim, infelizmente, a questão da mulher no cárcere, ela é uma questão, assim, muito mais sofrida do que o próprio homem, dado as condições que o Estado dá, e principalmente porque as nossas leis penais, elas não são pensadas na peculiar condição das mulheres, né? Elas são voltadas, né, para o gênero masculino. Bom, aí seguindo nós temos a chamada criminologia verde, tá? E a criminologia verde, ela vem trabalhar a questão do meio ambiente e criticar a questão da lucratividade, né? Onde muitas pessoas estão explorando, né, os recursos naturais, que são esgotáveis, visando apenas o lucro. Então, a questão da destruição do meio ambiente, ela vai ser trabalhada por essa corrente chamada criminologia verde. Tá? Então, ela estuda a prática de crimes contra o meio ambiente, que normalmente são atentatórias aos direitos das minorias e dos grupos sociais menos favorecidos, né? Então, aqui nós temos um ataque aos bens, né, de interesse difusos e coletivos, já que o meio ambiente é de todos nós, e muitas vezes isso aqui é uma criminalidade voltada geralmente por grandes grupos empresariais, né, que vão poluir rios, vão despejar dejetos de esgoto em rios, em mananciais, vão causar essa destruição de áreas protegidas. Então, a criminologia verde ela vai estar muito próxima daquele estudo que é feito dos colarinhos brancos, né? Então, a ideia principal é que se criem delitos verdes, né? A criminologia verde vai defender isso, que essa destruição do meio ambiente ela necessita de tipos penais específicos para quem destrói o meio ambiente. Então, a ideia de semelhança com os crimes de colarinho branco é muito forte. Por quê? Porque tanto os delitos verdes como os crimes de colarinho branco vão ser praticados pelas classes altas da sociedade, né? Então, é o empresário, é o rico, né, que vai destruir o meio ambiente para majorar, né, aumentar os seus lucros. Então, essa é a ideia da criminologia verde, estudar especificamente tudo aquilo que afeta o meio ambiente e como criminalizar essas condutas para que a gente consiga manter um meio ambiente adequado, né, e a gente não destrua todo o ecossistema em que nós vivemos. E aí, por fim, nós vamos entrar na quarta e última questão, que é a criminologia queer, tá? A criminologia queer, ela vai trabalhar a ideia toda ligada às pessoas que não se identificam dentro da normatividade, né, dessa heteronormatividade, tá? A palavra queer, ela significa estranho, esquisito, excêntrico, original. Então, a criminologia queer, ela vem das ideias relacionadas a toda a questão das pessoas que não estão dentro da heteronormatividade. E aí a gente vai ter, dentro da ideia do queer, expressões pejorativas, né, como, por exemplo, xingamentos, né, que a pessoa chama a pessoa, vai tratar o gay como viadinho, como bicha,
a mulher lésbica, né, mulher vai ser chamada de sapatona, o travesti, né, o transgênero vai ser chamado de traveco. Então, há todas um trabalho pejorativo naquela opção sexual da pessoa. E a ideia da teoria queer ela vai surgir nos Estados Unidos lá nos anos 80. E aí é preciso que eu mostre para vocês aqui o que quer dizer, né? Porque a teoria queer hoje ela vai ser a principal base para o movimento LGBTQI+, né? Antigamente era somente LGBT, e aí, à medida que surgem novas combinações de opção sexual e identificação do indivíduo, foram aumentando as siglas, né? Então, o L significa lésbica, o G significa gay, B de bissexual, o T de transgêneros, né? Ou seja, os travestis ou transexuais, né? E há uma diferença. Travesti se vestiria de mulher, o transexual ele teria feito aquela operação de mudança de sexo. O Q de queer, né? Então, o queer em si ele não se identifica nem com o feminino no masculino, né? Então, são aquelas pessoas que transitam entre os dois gêneros, né? Ela não se vê nem como mulher nem como homem. Aí tem o I de intersexual, que também não se encaixa na definição típica de sexo feminino ou masculino. E, voltando aqui, e o mais, que aí o mais vai englobar todas as outras letras, né, que não entraram na denominação. Então, como por exemplo as pessoas assexuais, né, que são aquelas pessoas que não têm interesse nenhum por sexo, né, e as pessoas pansexuais, que seriam aquelas pessoas que elas não se importam se aquela pessoa que ela se relaciona gênero masculino, feminino, ela estaria interessada em outras questões além disso, tá? Então, isso aqui é só para nós trazermos um pouco da questão, né, da denominação. E aí, nós precisamos ver que a questão da criminologia queer ela vai passar principalmente pela ideia do preconceito que as pessoas têm, né, pelas pessoas que optam por aquilo que é diferente do heteronormativo, né? Então, algumas pessoas elas já nascem, né, com essa manifestação de uma sexualidade diferenciada do que aquilo que ela simplesmente biologicamente possui, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela biologicamente, né, ela é uma mulher ou biologicamente ela é um homem, mas ela não consegue transitar de acordo com o seu sexo biológico, né? Então, isso é uma questão natural, né, do indivíduo. Então, a gente precisa respeitar, né, as pessoas que se sentem de uma forma diferente do padrão heteronormativo, tá? E aí nós vamos ter o grande problema disso, é que quando a gente não respeita essas pessoas, ocorre o fenômeno da homofobia, né? Então, e o problema da homofobia é justamente que esse ódio, né, geralmente que ocorre da pessoa heterossexual, né, ela gera um ódio daquela pessoa simplesmente que ela é homossexual ou ela tem uma manifestação de sexualidade diversa, né, do padrão heteronormativo. E o problema disso é que esse ódio, esse preconceito, né, ele vai caminhar muitas vezes para violência física, né, ou a própria violência simbólica, esse discurso de ódio, toda essa ideia de xingamento. Então, existem várias violências dentro da homofobia. Não precisa, na verdade, ser uma agressão física, né? Não,
O simples preconceito, a discriminação, xingamento, né? Isso tudo afeta essas pessoas, né? Que não optaram por essa condição, né? Eles simplesmente nasceram daquela forma, né? Isso, a ciência já diz que, embora a pessoa nasça biologicamente com sexo masculino, feminino, a questão sexual ela vai muito além, né? Muito além dessa identificação externa do órgão genital, tá? Então, o que é preciso? É preciso que, através dos próprios estudos da criminologia queer, né, se busque minimizar esses problemas na sociedade, né, porque já temos tantos problemas de criminalidade, né, e aí você ter mais o problema de crimes de ódio, simplesmente porque a pessoa tem uma opção sexual diferente da sua, né? Então, me parece bem injustificado, né? Então, há uma vitimização, uma criminalização relacionada a essa questão da identidade de gênero, da própria orientação sexual, né? E isso a gente precisa superar, tá? Então, a violência homofóbica, ela é uma realidade, né? Então, existem relatos de pessoas que são espancadas, né? Já teve relatos, teve um caso no Brasil em que um pai e um filho estavam simplesmente de mão dadas, e aí um grupo, se não me engano, de skinheads presumiram que os dois eram um casal gay, e aí espancaram de uma violência profunda para o pai e o filho, porque eles estavam de mãos dadas, né? Então, é preciso realizar todo um trabalho diante da sociedade para que se supere essa questão, né? Então, a criminologia queer vai justamente estudar, né, esses fenômenos, né, que são muito fortes hoje nos tempos atuais, né, já que se teve uma abertura maior para que essas pessoas que têm uma manifestação da sua condição virem a público, né? Então, a gente está, na verdade, numa transição, né, superando muito o preconceito que existia antigamente, e só que ainda há uns extremismos, né, onde certas pessoas simplesmente querem agredir o que é diferente deles, né? Então não aceitam as diferenças, essa multivariedade de pessoas, né? Então, de gêneros e possibilidades sexuais, tá? Então, o desafio da criminologia queer é justamente estudar isso, né, e propor maneiras de superar essas violências que decorrem da não aceitação, principalmente das pessoas heteronormativas, né, não todas, algumas, das pessoas que têm uma opção sexual diferenciada ou têm uma identidade de gênero diversa. E então, esses eram a exposição de hoje, tá? Eu vou parar a gravação aqui e a gente segue para os debates.